Bom, pessoal, esse vídeo aqui tem o objetivo de mostrar um procedimento que surgiu aí, né, desde o advento do Systemd, a forma de administração, né, de dispositivos, de serviços no Linux, que é a troca de nome de interface. Então, o comando que eu coloquei aqui, o grub mkconfig, na verdade ele é um comando genérico. Pode-se alterar vários parâmetros do grub. Grub é o gerenciador de boot do Linux, né? Que trata diretamente dos parâmetros do kernel. Mas a ideia aqui, ao usarmos esse comando, é fazermos a alteração do nome da interface para o padrão tradicional, certo? Que é ETH0, TH1, ETH alguma coisa. O que aconteceu aí? Então, com o advento do Systemd, o nome da interface ela segue uma lógica diferente, certo? Então depende da versão da BIOS, do tipo de barramento, do tipo de interface. Isso acontecia, ainda acontece, nos sistemas operacionais que são da família BSD, certo? Que tem essa característica aí de usar informações da interface para montar o nome, né? Só lembrando assim que o nome da interface de rede, cara, isso aí pouco importa na realidade, né? A gente pode alterar para o nome que a gente quiser. Pode criar uma interface abacaxi, se quiser, certo? Mas por que ETH0 e ETH1 são importantes? Muitas vezes se faz uso de firewall, de arquivos de configuração, de serviços, né, que utilizam essa nomenclatura. Então, atualmente, o que tem acontecido? Né? Os nomes das interfaces levam em consideração barramento, onde ele está, qual é o slot que ele está conectado, né? Se é uma interface off-board, se é um on-board, qual é o slot interno. E os prefixos são EN, EM, quando é Ethernet, né? PCI Express ou on-board, WL e um número, né? Que sempre tem um número atrelado. Se for wireless, se for um PCI, ele tem esse formato aqui. Então é o slot PCI e o número da interface. Então aparece aqui, tipo, sei lá, P1, P2, P1, P4. Esses nomes aí, que é isso? Da onde saiu esse nome, certo? Bom, o grub mkconfig, então, makeconfig, como eu tinha comentado, ele é um comando genérico, né? De tratamento de, digamos, de atualização, né? De edição do grub. Então se altera parâmetros do grub e se recria o arquivo de boot, certo? Então vou mostrar aqui como é que a gente faz para trocar o nome da interface, ok? Então assim, ó, basicamente, o que tem que se fazer? O caminho do grub aqui depende, né, do sistema operacional. Aqui eu estou me baseando num Debian. O Ubuntu também tem essa mesma lógica aqui. No CentOS muda um pouquinho, certo? Mas esses parâmetros abaixo aqui são comuns. Então, olha só, o que tem que se fazer? A primeira coisa é desabilitar a forma de como o Systemd faz o nome das interfaces. Essa é a primeira coisa. Ok? Então, é esse parâmetro que se passa aqui nessa linha do grub. Por isso que a gente tem que fazer a ativação depois de mudar essa configuração, certo? Então, grub mkconfig -o, o arquivo de configuração do grub, vai criar um novo arquivo de boot que só vai estar ativo no próximo boot, ok? Que mais tem que se atentar aqui? Os arquivos de configuração, por exemplo, no caso aqui da família Debian Ubuntu, o /etc network interface, ele não vai ser atualizado. Então vamos pensar. O nome da minha interface agora chama-se ENS33. Beleza. Quando a gente fizer esse procedimento aqui,
certo? Que está nesse parâmetro. Quando a gente criar o arquivo e quando a gente fizer um reboot, quando voltar ao sistema, esse cara aqui não vai existir mais. Ele vai se passar a se chamar, por exemplo, ETH0. Os arquivos de configuração não vão atualizar isso automaticamente. Tanto quanto um arquivo, um script de Firewall. Por exemplo, no script de Firewall está fazendo referência para esse nome de interface aqui. O DHCP está fazendo isso, certo? O serviço de DNS, um serviço de rede qualquer, ele não vai existir mais no sistema, não vai rodar esse serviço. O pior caso é um firewall, porque se tem uma liberação do firewall por interface, essa regra não vai mais ser útil. E talvez tu fique trancado, tu não consiga acessar remotamente, depende, certo? Então, tenham como regra, quando fizer essas alterações de nome de interface, que verifiquem os arquivos de configuração que usam nomes de interface. Essa é a dica principal aqui. Bom, então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar aqui um... Isso aqui é um Debian, certo? Ó, vou fazer um ifconfig aqui. Veja o nome da interface. ENS33, certo? Quando foi instalado esse sistema, foi esse nome aí. É uma interface Ethernet, né? Isso aqui é uma máquina virtualizada. Dependendo dos slots que tiverem aí, né? O barramento, ele usou ENS33. Tá, mas eu não quero mais isso aí. Então vamos fazer o seguinte, ó. Qual é o procedimento? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos editar aquele arquivo do grub. Vamos procurar essa entrada aqui, ó. grub command line Linux. Aqui tu vai passar parâmetros para o kernel. É isso que tu está fazendo aqui, nessa linha, certo? Então aqui vai o quê? Net if names igual a 0, BIOS dev name igual a 0. O que a gente está fazendo? O padrão é 1, certo? O padrão aqui é 1. E daqui, então, são feitas essas lógicas de botar prefixos diferentes aí. Muito bem. Dessa parte aqui, desse arquivo, é isso. Agora, usando o grub mkconfig, nós vamos recompilar o grub, na verdade. A gente vai criar o arquivo para o boot, certo? Então, a gente vai passar como parâmetro aqui um arquivo de configuração. Vai gerar esse arquivo initd, certo? Que na realidade isso aqui é usado quando se faz o boot, isso aqui é o próprio kernel, né? O VM Linux aqui é o arquivo do kernel. Concluído, beleza? Agora, se te der um boot, o que vai acontecer? Bom, a primeira interface do sistema vai se passar a ETH0, certo? Então vamos fazer o seguinte, antes de acontecer isso, vamos lá no arquivo de configuração de rede, aqui no caso do Debian, né, etc network, interface. E percebo que aqui, quando se instalou o sistema, ele deixou como referência, ó, o ENS33. Então a gente vai ter que alterar isso aqui. Senão no próximo boot a gente não vai ter IP, certo? Por quê? Porque não tem essa interface aí, não tem configuração para ETH0, só para a anterior. Então, ó, ETH0, ó, ETH0, feito. Caso houvesse aqui, por exemplo, uma interface num firewall, teria que se fazer também alterações. Outro caso aqui é o arquivo do udev. Vamos lá dar uma conferida.
Ó, não tem nada aqui. No caso do CentOS tem, certo? Aqui no Debian não tem por padrão. Senão, lá tem um formato específico que tem que se alterar também, certo? Lá tem o endereço físico da interface, então se atentem a isso, depende da distribuição que estiverem usando. Muito bem, feito isso, vamos lá. Vamos fazer um reboot aqui e vamos ver se a interface aqui foi alterada. Então, ó, está se fazendo reboot ali. Ó, está na console. Ó, já respondeu aqui, um bom sinal. Então dá uma olhada. E voltamos aqui ao nosso método de nomenclatura tradicional. Ok? Então assim, qual é a diferença prática? A diferença prática é tu teres os teus scripts funcionais, sem alteração nenhuma. E para quem está acostumado, né, com esse tipo de nomenclatura aí, soa um pouco desconfortável tu olhar umas interfaces NS31, certo? Coisas do tipo assim, P3, P40, ok? Não tem muita lógica, para mim pelo menos. Então essa é a forma de fazer essa alteração aí e voltar ao nome clássico aí das interfaces. Se tivesse mais de uma aqui, aparecer TH1, certo? E por aí vai. Vai naquela sequência normal. Certo? Próxima interface que entrar no sistema vai assumir esse formato? Sim. Certo? Vai assumir esse formato. Ok? Vamos ver se eu consigo. Eu acho que eu não vou conseguir inserir aqui com ela. Essa versão do VMware eu não consigo fazer. Vamos ver. Vamos adicionar aqui uma interface. Outra interface de rede. Ó. Eu acho que até permite. Vamos ver. É que ele vai suspender a máquina, vai ativar de novo. Talvez caia aqui. Ó. Vamos ver. Ah, que legal. Vamos ver se vai aqui. Se apareceu. Ó. Funcionou. Então, eu botei uma nova interface aqui, automaticamente ela já assumiu a nomenclatura tradicional. Bom, então assim, ó, cuidado maior. Evitar as armadilhas, ou seja, mudar esse método de nomes aqui e não alterar os scripts. Isso aí não vai acontecer de forma automatizada. Então aqui tem um exemplo, ó. O cara tem uma regra liberando o porta 22 na interface externa aqui, que seria ENS33. E não tem mais nada. Ao dar o reboot, o que vai acontecer? Essa regra aqui, ó, não vai funcionar, porque não tem essa interface. Então eu não vou ter, ó, a liberação de acesso por SSH aqui na porta padrão. E aí, já viu. Arrumaram um problema onde não tinha. Ok? Então esse aqui é o procedimento para fazer essa troca de nomes de interface aí, que é bastante útil, certo? Espero que vocês utilizem.